Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. E aproveitando que os irmãos estão em pé, abram comigo suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 23. Tem por verso de número 33. Depois vamos ler em Apocalipse, um trecho que se encontra em capítulo 21 em diante. Lucas capítulo 23, verso número 33 diz assim: E quando chegaram num lugar chamado Caveira, ali o crucificaram aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraicas, que é Ingre, que este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores estavam pendurados, blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, ao outro, o repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E Jesus dizia: Senhor, e dizia-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus. Depois em Apocalipse, Glória a Deus. capítulo 21. Eu já vou lendo para adiantar para os irmãos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra são passados e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia, abraçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão um só povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço coisas novas, e todas as coisas faço novas. Amém, Jesus. E disse-me Jesus: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Podem tomar seus assentos. Eu gostaria de pedir para os irmãos que me emprestassem os seus ouvidos e abrissem o seu coração, porque a palavra que traga do céu não é fácil. Só Deus sabe como eu estou tremendo aqui em cima. Mas Deus é bom. Deus tem palavra para o nosso coração. Vou perguntar aqui: todos aqui são crentes? Todos aqui são filhos do rei? Amém, Jesus. Glória Glória a Deus. Estamos passando, irmão, momentos difíceis, momentos de dificuldades, em que o mundo tem chorado, o mundo tem se lamentado e tem se perguntado aonde está o Deus dos crentes, ou aonde estão os santos que existem no mundo lá fora. Por que tanta desgraça? Por que tanta doença? Por que tanta
morte, porque tanta luta. Ninguém tem uma resposta, mas a Bíblia tem uma resposta. Ou seja, quando estivesse perto de Jesus Cristo voltar para buscar a igreja, quando ele fez uma promessa a subir ao céu, ele disse que passaríamos por muitas coisas, mas não poderíamos nos atemorizar, porque Deus estaria com nós. Porque ele enviaria um Consolador que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. E então, quando Jesus Cristo estava todo momento seu em terra, quando ele caminhava pelas ruas, como Jesus fazia milagres, como Jesus operava maravilhas, creio eu também, meus irmãos, que uma multidão, como já dizia na Bíblia, o seguiam. Uma multidão de pessoas atravessavam o mundo atrás de Jesus. Ou seja, aonde Jesus estava também uma grande multidão. E na multidão existia leproso, existia cego, existia enfermo, existia viúvas. A multidão estava cheia de pessoas sedentas de algo que Jesus tinha para dar. Olhe para o irmão do teu lado e diga assim: você tem algo para dar no mundo lá fora? Você tem algo para compartilhar com o mundo necessitado lá fora? E Jesus, em toda a sua carreira aqui em terra, como homem, ele operou maravilhas. E uma delas, o maior de todos, foi amar e nos levar para o céu, nos dar certeza da salvação. Aqui, quando ele está em Lucas, capítulo 23, vai relatar sobre a crucificação de Jesus, que todos conhecem. Historiadores dizem que quando Jesus estava sendo crucificado, haviam 2 malfeitores, tanto quanto na Bíblia, mas historiadores dizem que um deles se chamava Dimas. E esse ladrão, esse malfeitor, talvez ele era um assassino, ele estava sendo crucificado por causa de crimes que ele cometeu. Jesus, como vocês sabem, ele era santo, ele era verdadeiro e ele era justo. Jesus, com toda a sua onisciência, sua onipresente santidade terrena e humana, ele era santo, foi chamado de pecador. Ele era verdadeiro, foi chamado de falso. Jesus, ele amava, ele dizia que, as pessoas diziam que havia demônio dentro dele. Jesus, em todo momento em que ele esteve na terra, ele foi Deus, e Deus estava com ele. Por que eu digo que ele era Deus? Porque aonde Deus está, algo diferente acontece. Jesus, ele veio para cumprir a vontade não dele, mas sim do Pai. Que é o quê? Para que hoje cada um de vocês estivessem sentados aqui e eu estivesse aqui em cima, aqui, trazendo a palavra. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje não estaríamos aqui. Meu irmão, lá no mundo lá fora está acontecendo uma pandemia de doenças. Sempre existiu doenças, sempre existiu a morte. Nunca precisou morte nenhuma, desculpa, para levar ser humano ao cativo do inferno. A morte nunca precisou de desculpa para matar alguém. A morte sempre existiu. Por quê? Quando em Gênesis Deus cria o homem, Deus cria o homem para ser eterno. Tanto é que você pode ver que quando você se corta, a gente corta, dias depois o machucado cicatriza. Como você me diz uma coisa dessa? Mas como pode? Não é verdade? A gente era para viver para sempre, mas por causa de uma coisa, que é o pecado, e quando entra no mundo, o castigo também entra no mundo. Por quê? Porque Deus é justo e Ele não aceita o pecado. Então o que acontece? Por um homem entra o pecado e por um homem sai o pecado. E quando Jesus Cristo está no mundo, quando Ele está peregrinando pelo mundo, Ele diz assim: se tiver fome, você sabe onde comer. Mas se tem uma pessoa que tem mais fome do que você, dê de comer a ela. Se tem uma pessoa que necessita e passa frio, você tem 2 ou 2 vestimentas, dê uma para o seu irmão e fique com uma. Amar o próximo a ti mesmo é o segundo maior mandamento. Jesus, em toda a sua carreira, Ele nos deixou instruções para caminhar ao céu e seguir para um céu de eternidade, onde não existe choro, não existe doença. Aqui no mundo tem doença que mata o ser humano, aqui no mundo tem doença que fecha igreja, aqui no mundo tem doença que faz a gente
não estar em comunhão e unidade com o outro. Eles nos afastam do ser humano. Mas existe um céu onde doença nenhuma pode entrar, onde morte nenhuma pode bater na porta, onde luto nenhum pode chegar em você e dizer: hoje eu tomo a tua alegria. Eita, glória a Deus! Aleluia! Jesus já estava falando, eu não sabia que os irmãos iam cantar hino que falava sobre Jesus Cristo. Não, Deus já estava falando. Se eu fosse embora hoje, agora, eu já estava feliz. Se os irmãos param para perceber, desde o momento que eu entrei naquela porta, Deus confirma a palavra. Em meio mundo pode estar passando por enfermidade, possa estar uma calamidade lá fora, mas Deus ainda continua presente com a sua igreja, e o teu Espírito Santo continua bradando e dando livramento ao povo. Quem crê, adora. Quem crê, segue em frente. Quem crê, não olha para trás. Quem crê, diz: eu vou vencer, porque tem um que prometeu e ele não tarda, ele não paga, ele não me vai deixar sozinho, porque ele vai me ajudar a chegar no céu caminhando. Então, quando Jesus Cristo está sendo crucificado, Jesus está sendo crucificado, e de repente acontece uma cena que eu acho que é a mais linda da vida de Jesus Cristo na terra. Como eu disse, Jesus era santo, ele não havia pecado, e quando ele está no Getsemane, ele vai orar a Deus. Ele olha para Deus e diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que Jesus queria dizer? Jesus queria dizer assim: Pai, eu sou santo, não tenho pecado, não machuco as pessoas, eu não maltrato as pessoas, eu não semeio contenda entre as famílias, eu não destruo a criação que o Senhor fez, eu as amo, mas elas não me amam, elas não reconhecem o Senhor. Eles não entendem que o Senhor tem um amor tão forte por esta criação, ao ponto de dar o seu único filho para morrer por uma nação inteira. Pai, eles não amam o Senhor como deveriam, eles não temem o Senhor como deveriam, eles não buscam o Senhor, não reconhecem o Senhor como deveria. De forma alguma eu quero morrer por eles. Eu dar a minha vida pelo aquele cabeludo, magrelo, que num dia vai me adorar, no outro dia ele vai estar triste, um dia ele vai glorificar, outro dia ele vai fechar a boca. Meu Deus. Um ser humano que vai ser falho, um ser humano que vai errar, um ser humano que vai olhar para ti e muitas das vezes vai apontar o dedo para você e falar assim: a culpa é sua. Um ser humano, uma humanidade que iria se revoltar contra Deus de forma alguma. Pai, olha para mim e fala, examina a si mesmo e diz assim: você deixaria alguém maltratar a quem você ama? Você deixaria? Imagina Jesus Cristo no Getsemane, como ele era onisciente, ele vendo lá na frente quantas pessoas pecariam, quantas pessoas trocariam eles, quantas pessoas trocariam a presença, como foi cantado, por coisas banais, quantas pessoas trocariam Jesus por dinheiro, quantas pessoas trocariam Jesus por prazer, quantas Jesus trocariam Jesus por qualquer coisa. Quantas Jesus? Aí Jesus olha e fala assim: eu não quero. Mas de repente ele lembra que ele está aqui na terra, ele vem para não cumprir a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então ele pensa assim: Pai, é lindo, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ele queria dizer assim: Pai, embora eles sejam falhos, sejam imperfeitos, embora eles vão muitas das vezes escolher pecar, errar, do que obedecer, aí depois vão ter que sacrificar, mesmo assim eu vou sofrer pela vida de cada um que vai estar sentado naquela pequena congregação. Meu Deus. Em espírito de adoração, reconhecendo que em meio à dificuldade Ele é.
Ele é a entrada, Ele é a saída, Ele é a direção, Ele é o socorro, Ele é o bem presente, o onipotente, o onisciente, aquele que dá sustento na hora da angústia, que quando você diz eu vou caminhar, mas você balança, Ele diz pega na minha mão, vamos seguir em frente que eu te levanto e vamos à frente, adiante, vamos seguir. Não, Jesus, eu não estou conseguindo, eu estou fraco. Pega na minha mão que eu te levo. Eu estou doente, Jesus, eu tenho o remédio, eu tenho a cura, está aqui, ó. Tá aqui, vamos, eu te levo. O que mais que você precisa? Quer vir embaixo das minhas asas? Pode entrar, eu te levo. Examina-se a si mesmo. Glória a Deus. Fala pra mim, quando é que você passou dificuldade? E Deus não estava lá para te socorrer. Meu Deus! Eu não sei o que fazer. Vou contar um breve testemunho para os irmãos. Deus é tão bom na minha vida. Eu não sou merecedor de nada do que Ele tem feito em minha vida. Não sou merecedor de nada. Deus, guarda-me do dia que eu me levantar e disser que com as minhas mãos eu conquistei aquilo que o Senhor me deu. Porque um dia eu clamei a Deus. Deus, eu quero um bom emprego. Eu quero um bom serviço. Sabe? Eu quero estar em um lugar onde eu me sinto em uma unidade. Deus me deu uma família. Deus me deu um emprego na qual eu nem podia imaginar. Me deu uma pessoa em que é um espelho de vida. Eu sou grato a Deus pela vida desse homem. Eu sou grato a Deus pela vida desse homem. Porque quando eu entrei na empresa, quando eu olhei para ele, eu falei assim, esse homem é diferente. Todos nós temos o brilho do Espírito Santo. Quando eu entrei naquela empresa, eu disse, aqui tem servo de Deus! Olha para a tua vida e diz, aonde você chega, as pessoas te enxergam como servo de Deus. Glória a Deus. Ei, Deus, tudo vai ficar. Deus me deu ele. Todos nós temos defeitos, mas ele olhou para mim e falou assim, Juninho, ou Elias, eu vou te ajudar. Aí eu estou trabalhando um dia, estou voltando para casa, na minha motoquinha. Quando eu estou no caminho, ela parou, arrebentou a corrente de comando, eu sei lá o que aconteceu. Eu disse assim, Deus, eu trabalhei 12 horas. Eu pensei comigo na minha cabeça, Deus, eu trabalhei 12 horas. E agora, na hora de ir embora, essa corrente de comando me estraga. Como é que eu vou empurrando essa motoquinha daqui da Vila Bionde até lá na Vila Brasil? Veio na minha cabeça assim, olha para você ver como é que as coisas de Deus. Veio na minha cabeça assim, viu? Olha o Deus que você serve. Te deixou a pé, à noite, empurrando uma moto. Aí sabe o que Deus faz? Fala assim, não murmura. Fica quieto. Deus é testemunho de tudo, irmãos. Eu só fiz assim, em voz alta. Deus é bom. Em tempo todo, Deus é bom. Deus vai ajudar. Sabe o que aconteceu? Olha só o cuidado que Deus tem com a tua vida. 3 quilômetros adiante, eu estou empurrando a moto, cantando um hino. Para um motoboy na qual eu nunca vi na vida. E diz assim, monta aí que eu vou te empurrar. Eu falei assim, ainda mais. Empurrar eu de moto? Você está de moto? Eu também estou de moto. Ele disse assim, você nunca viu? Então, eu montei na moto. Ele montou na moto, empurrou eu. Aí ele me disse assim, como é o seu nome? Eu falei assim, meu nome é Elias. Aí ele falou assim, eu não perguntei o nome dele. Aí ele me disse assim, eu sou motoboy. Eu falei, você também é mototáxi? Ele falou assim, você passa cartão? Passo. Eu falei assim, então beleza então. Aí eu falei assim, mas eu vou atrapalhar o senhor. Ele falou assim, não, eu estou com uma cliente. Irmãos, eu estava indo em direção ao Itagaçaba, a rua 12 do Itagaçaba. Ele olhou para mim e falou assim, eu tenho uma cliente na rua 12. Eu falei, rua 12? É, Itagaçaba. Só os irmãos dele. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, o senhor não é por acaso não. O senhor é do céu, foi meu Deus quem te enviou. Aí eu olho para ele e falo assim, lá que parar lá, eu vou te pagar. Não,
Ele não me deixou pagar e falou assim, você não vai me pagar. Sabe o que você faz? Lá na frente, quando o pneu do meu carro furar, você para para trocar. Ou, lá na frente, eu vou estar necessitado. Sabe o que você faz? Só estende a mão como eu te estendi a mão. Irmãos, nunca mais eu vi aquele homem na minha vida. Deus é Deus. Meu Deus. Olhe para a tua vida e diz assim, Deus, eu estou passando por essa dificuldade. Mas examina para ver se Deus não está com você. Quantas das vezes você clamou, Deus, eu não sei o que fazer. Quando você menos esperou, a solução estava lá. Glória a Deus, amado. E Jesus, então, quando ele está prestes a ser condenado, ele para, já recebido 40 chibatadas. E os chicotes da época, irmão, só para os irmãos imaginar, não eram como os chicotes que o pessoal que anda de cavalo hoje em dia usa, que é um pedaço de couro. Não. Os chicotes da época tinha um cabo. No cabo existia um couro puro. E no couro puro haviam ossos e fragmentos de metal. Ou seja, para que na hora que o chicote batesse, ele grudasse na pele, que quando puxasse, dilacerava. Agora você imagina 40 chibatadas dessa maneira. Jesus estava dilacerado, fraco, sem comer. Aí, perante Pilatos, quando é pela manhã, ele olha para Pilatos, Pilatos olha para ele e diz assim, o que você fez? Estou parafraseando. Jesus disse assim, eu? O que você fez? Você está aí como um condenado, como um pecador, como um malfeitor, um ladrão, um assassino. O que você fez? Jesus só fica quieto. Aí olha para Jesus e diz assim, você não sabe que eu tenho o poder de te soltar? Aí Jesus olha para ele e fala assim, nenhum poder tu teria se do alto não fosse te dado. Preste atenção. Eita, olha só. Nada acontece se não for da permissão dele. Tudo que acontece, se está um caos, é porque ele permite. Se está bem, é porque ele permite. Se está vencendo, é porque ele permite. Agora preste uma atenção. Quando Jesus ele é posto perante o povo, havia uma multidão para julgar. E não estava só Jesus, estava quem também? Barrabás. Barrabás seria como se fosse assim, o irmão Júlio e eu. Né? Eu sou tão pequenininho. Aí você imagina só, uma cruz que foi feita para um homem do dobro do tamanho de Jesus, sendo crucificada em Jesus. Aí quando é posto Jesus perante, Pilatos faz o quê? Porque ele viu que nenhuma condenação havia naquele homem, então ele lava as mãos, porque ele reconhece que ele não era digno de julgá-lo. Mas algumas pessoas dizem que ele fez errado, que ele fez errado, então eu não quero saber se era plano de Deus. Ele teria que passar por isso. Então quando Jesus Cristo está perante o povo, havia uma multidão de crentes, multidão que conhecia a palavra, multidões que andavam e falavam como Jesus andava e falava, multidões que sabiam da palavra, conheciam a palavra. E também havia multidões de pessoas que não sabiam. Aí o que acontece? Quando solta os dois e fala assim, a quem vocês querem que crucifique e liberte? Jesus era santo, fez milagres a vida toda. Barrabás foi um ladrão. Quem vocês querem que eu solte? Foram os de dentro, irmãos. Eu vou abrir um parêntese aqui, ó. Os primeiros a te apontar, a dizer que você não vai dar em nada. Eita. A dizer que você não vai vencer. Meu Deus. A dizer que você não vai conseguir, que você vai falhar. Não faz que vai dar errado. Não nasceu para isso. Você não pode. Eita, são os primeiros, são de dentro. Por quê? Porque os que excitavam o povo a gritar crucifique-o e solte Barrabás eram os próprios escribas e os teólogos. Ou seja,
Os próprios sacerdotes da época não aguentavam ver as maravilhas que Jesus fazia, tão pouco tempo de vida, e eles com tantos dias de jejum, oração, consagração, estudo, memorização da palavra, não fizeram. Ou seja, preste atenção. Quem te aponta? Tenha discernimento. Porque os primeiros a dizer que você não vai conseguir são os de dentro. Aí faz o quê? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. E o povo inteiro grita. Aí o que acontece? Quando pega Jesus e vai crucificá-lo, a cruz, vamos dizer que Jesus tinha 1,70m, 1,63m. A cruz era feita para um homem de 1,90m. Aí você imagina os cravos, que haviam aproximadamente 11 centímetros, sendo colocadas na mão de Jesus, e pregado do lado da cruz, e os cravos que feriram seus pés, e posto um sobre o outro, para que o nervo sustentasse certinho o peso. Olha para você ver a ciência de antigamente. Era algo tão terrível para o ser humano, era um sofrimento, uma morte tão dolorosa, que ele teria que sofrer, mas não morrer. Morria aos poucos. Tinha crucificação que durava semanas, tinha crucificação que durava dias. A de Jesus durou horas, porque Jesus já estava morrendo, Jesus já tinha apanhado, Jesus já tinha sido espancado, tudo por amor de mim e por amor de você. Então quando Jesus é colocado na cruz, a cruz é pequena. Aí amarram uma corda de um lado de Jesus e amarram uma outra corda do outro lado de Jesus, e o que? Destronca o braço de Jesus. Aí você escuta os ossos repartindo, só para que hoje eu pudesse dar glória a Deus. Só para que hoje você pudesse estar sentado nessa cadeira. Deus eterno. Imagina só a morte dolorosa de Jesus. Aí Jesus está sofrendo e morrendo. O que acontece? Jesus é levado ao centro do Gólgota. Aí põe a cruz. E Jesus também está no meio de dois malfeitores. Ou seja, Jesus, eu sou santo, no meio de dois pecadores. Jesus não fez caso algum deles. Deus eterno. Mas Jesus disse assim: eu ainda tenho alma para salvar. Amém. Jesus está na cruz. Glória a Deus. De repente, quando no texto que lemos, um dos bandidos malfeitores olha para ele e olha para as pessoas e diz assim: ué, tu não és o rei? Aquela pessoa que era tão bondosa, que amava, estão tudo xingando você. Ah lá, estão zombando da tua face, estão rindo de você. Desce daí, mostra para ele que você é Deus. Mas você não é Deus? Aí Jesus olha e diz assim: Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. Preste atenção aqui. Deus é Deus. Preste atenção nessa parte. Diz assim: Jesus está sendo pregado, crucificado. E zombavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, se for o escolhido de Deus. E Jesus clama: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus grita isso, ou seja, os seus pulmões já estão fracos, seus pulmões já estão sem ar, e Jesus, ele dá um brado: Pai, eles não entendem o que estão fazendo, não entendem o plano da salvação, não entendem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um que crer neste sacrifício e me aceitar como o único suficiente Salvador. Eles não entendem que lá na frente eles vão pecar e vão precisar de um sangue para purificar. Eles não entendem que eles vão estar enfermos e vão precisar de um sangue para curá-los. Eles não entendem que o inimigo vai tentar sobre a vida deles e vai ter que ter um sangue para cobrir, para que nenhum mal chegue à tenda deles, porque precisa de um cordeiro puro, santo, imaculado, sem feridas. Um perfeito, estava lá perfeitinho, morrendo como um impuro. E de repente ele diz assim: perdoa-lhes. Aí um dos malfeitores olha e fala assim: esse homem não é normal.
esse homem é diferente. Meu Deus. Olha pra você ver como é forte o amor. Jesus está sendo crucificado, está sendo zombado. Ele ainda ama. Meu Deus. Como assim? Ele está morrendo, sofrendo da pior maneira possível. Não fez nenhum mal. Nós estamos aqui porque merecemos isso. Agora me diz, que mal ele fez? E como continua amando a pessoa? Pede perdão. Pede que perdoa? Esse homem não é normal. Então ele reconhece que Jesus é filho de Deus. E ele vai dizer assim, no verso 42, diz assim: e disse a Jesus. Se vocês prestarem atenção, o Senhor está com um S de maiúsculo. No português, quando tem S de minúsculo, significa que é plural. Ou seja, quando eu digo Senhor com S minúsculo, eu me refiro a qualquer pessoa. Pode ser um Senhor a mais de idade do que eu, pode ser um Senhor com mais capacidade intelectual do que eu posso estar me referindo a outra pessoa, mas quando diz com S maiúsculo, é próprio. E só quem tem esse substantivo próprio com S maiúsculo é Deus. Então está bem escrito aqui, ó, com letra maiúscula: Senhor. Ou seja, eu sou teu servo a partir de agora. Eu não mereço. Pratiquei pecado a minha vida toda e vou morrer. Mas, se possível, lembra-te de mim quando entrares no reino que você pregava. Deus, meu Deus, poderoso. Ele reconhece que aquele lá era algo maior, não era daquele mundo. Então ele fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. E Jesus fala assim: ei, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Você entende o valor que você tem para Deus? O pecado, ele te afasta de Deus, mas ele não impede que o amor dele te alcance. O pecado, ele faz com que você se distancie. Não é Deus que se distancia de você, é você que se distancia de Deus com o seu pecado, com os nossos pecados. Sou eu que me afasto do Criador, mas o Criador não se afasta da criatura. Porque a criatura depende do Criador. Quer ver só uma coisa? A planta, a matéria-prima da planta é o quê? Não é a terra? Se você tira a planta da terra, o que acontece? Morre. Agora você pega o peixe. Matéria-prima do peixe é o quê? Água. Se você tira o peixe da água, ele morre. Então me fala uma coisa. Quem produziu a planta? Quem produziu a planta, irmãos? Foi Deus. Vamos abrir lá, rapidinho. Deus, Deus. A hora está avançando. Deus santo, poderoso. E diz assim, 1 Gênesis capítulo 1, verso 12, diz assim: terra, produza erva verde. Eita, aqui ó, aqui tem uma ordenança, não uma obra. Produz, então ele ordena. Então quem produziu a planta é a terra. Porque ele fez a terra e falou assim: terra, com seu superpoder, produza planta, produza árvore, produza florestas. Então o que acontece? A terra produz. Toda erva verde, erva que nasce na estação certa, conforme a sua espécie, a árvore frutífica, cuja sua semente nela conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Depois, Deus vai lá nas águas, verso 20, diz assim: águas produzam abundantemente seres sobre as águas. Diz assim: água produza baleias, produza peixes. Ou seja, tudo produz. Agora me diz, quem produziu o homem? Presta atenção. Ó, verso de números, irmãos, me ajudem. Produza, aqui ó. Verso, capítulo número 1,
6 diz assim: disse Deus, façamos. Quando ele diz façamos é porque ele está no plural. Então estava Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Então estavam todos ali e diz assim: façamos Jesus e Espírito Santo, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus os criou. Isso no capítulo de número 1. Só que aí, no capítulo 2, verso de número 7, diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ou seja, no capítulo 1, ele façamos o homem à nossa imagem. E no capítulo 2, ele forma. Como assim? Vou dar um exemplo claro. Uma mãe, quando ela está gerando uma criança, ela está fazendo, ou seja, ela está gerando uma criança. Mas a criança ainda não é formada. Ela apenas está sendo gerada. O que acontece? Ela só vai ser formada e ganhar forma depois que ela nasce. Depois, com alguns anos de vida, o corpo já está se formando, o olho se fechando. Ou seja, Deus, ele forma o homem no íntimo do seu interior. Ele diz assim: eu vou fazer um homem para que seja dependente de mim. Eu vou fazer um homem que ele só vai encontrar a cura da ferida dele em mim. Eu vou fazer um homem em que só vai encontrar matéria-prima em mim. Eu serei dele e ele será meu. Então Deus cria o homem dentro de si. E depois ele forma um boneco. E em suas narinas ele sopra. Ele vai lá no nariz do boneco e sopra. Porque ele sopra. É o fôlego da vida. Só que quando ele sopra, ele está colocando algo que está dentro para fora. Esse um é o homem. Ou seja, então o homem é gerado dentro de Deus. E quando ele sai de Deus, ele entra no boneco, ele passa a ser alma vivente. E ele sendo alma vivente, ele torna-se dependente de Deus. Por quê? Sua matéria-prima é Deus. Se você tira a planta da terra, ela morre. Se você tira o peixe da água, morre. Se você tira o homem de Deus, ele morre. Porque você quer ver uma coisa? Presta atenção, é lindo isso, é lindo. Depois em Apocalipse vai dizer aqui: e viu um novo céu e uma nova terra, porque os primeiros céus e as primeiras terras são passadas e o mar já não existe. João viu a nova cidade de Deus, a nova Jerusalém que descia do céu. E também uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará e serão um povo, e o mesmo Deus estará com eles, e eles serão um só. Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Depois, em verso 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vocês entendem o que acontece em Lucas no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Lá em Apocalipse, por quê? No final do Evangelho do segundo João, se não me falha a memória, os irmãos sabem bem, quando Jesus está conversando com os discípulos à beira do mar, Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Ele fala por 3 vezes, aí depois da terceira vez Pedro se entristece. E o que? Jesus fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus queria dizer assim: cuida das minhas ovelhas. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, são sobre os princípios de uma igreja santa. São os princípios de uma igreja que vai morar no céu. São os princípios de uma igreja que não arreda o pé na batalha. São princípios de uma igreja em que não dá as costas para o mundo, porque não somos o mundo, mas não pertencemos ao mundo, mas estamos nele. Então, se estamos nele, temos que andar como um cristão. Por quê? Jesus veio para salvar. Temos que salvar. Jesus veio para pregar e trazer cura. Temos que curar. Quem sabe não tem uma pessoa na sua rua precisando de uma cura e sabendo você que Deus tem a cura para todas as vidas. Deus tem a cura para todas as feridas. Como foi louvado aqui, Ele sabe o remédio de tudo. Só Ele pode curar.
Aí o que acontece? Quando ele cura, ele leva o homem para morar no céu. E promete isso aqui, ó. Quem o vencer herdará todas as coisas e serei seu Deus, e ele será meu filho. Deus eterno. Apocalipse 22, 7 diz: eis que presto venho, ou eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras e as profecias deste livro. Ele quer dizer o quê? Eu dei o meu filho na cruz do Calvário por amor de ti. Eu sacrifiquei o meu único filho, que era o meu unigênito, para deixar de ser unigênito, para ser primogênito. Por quê? Porque depois de Jesus veio nós. Olha só como é que Deus é lindo. Meu Deus eterno. Aleluia. O unigênito morre para ser primogênito porque ele... Não. Deus santo. Aleluia. Você entende o valor que você tem para Deus? Deus eterno. Você entende o valor que uma alma para Deus tem? Aleluia. Você entende o valor de uma alminha que seja? Meu Deus. Talvez você passe perto. Essa semana, esses meses atrás, eu estava andando muito pelo Itagaçaba, quando de repente eu estava subindo a vila do Itagaçaba e eu vi alguns rapazes na esquina. E você sabe quando é de Deus que aquilo arde no seu coração e você fala assim: eu não posso fazer isso. Mas ele fala assim: você pode, como você deve. Você tem que fazer isso. Você acha que o sacrifício do meu filho na cruz do Calvário foi por causa de quê? Foi para que hoje, não só como você, mas outras pessoas tivessem chance de herdar o reino de Deus. Ou seja, o reino é pela graça. Graça é favor imerecido. Graça não merecíamos, mas por favor de sacrifício na cruz do Calvário merecemos. Deus nos leva para Jesus nos leva a morar no céu, nos dá vitória em vida e depois daqui, e somos um só com Ele, é conosco. Deus. Estaremos lado a lado com Ele. Aí você vê uma pessoa necessitada e se fala assim: eu não vou falar de Jesus Cristo, eu não vou falar que há um Deus que cura, há um Deus que batiza, eu não sei falar. Diz apenas: Jesus te ama. Deus. Você sabe como faz diferença um Jesus te ama? Ei, eu olhei para aquele jovem e disse assim: rapaz, baixei do carro, Jesus te ama, viu? Deus tem um plano na vida de cada um, mas basta você crer, entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, que o resto Ele faz. Aí ele olha e fala assim: você não sabe como eu estava necessitando dessa palavra. Eu nem sei se eu volto para casa hoje. Quem sabe na sua rua tem uma pessoa assim. Sabe o que tem que acontecer com as igrejas? Eu gosto de igreja pequena porque acontece. Estamos em unidade. Tem igreja que tem esquecido a essência de ser igreja. Tem olhado por mão, definido a roupa, porque usa um terno bonito, tá ali um trapo, vai entrar no reino. Tá com um terninho mais simples. Aí deixa pra lá, nem dá oportunidade. É assim, tem acontecido nas igrejas hoje em dia. Tem acontecido isso, infelizmente. Infelizmente, o que aconteceu do próprio povo crucificar Jesus Cristo está acontecendo hoje em dia. Do próprio povo não pregar a verdade, que é Jesus Cristo, que salva, cura, batiza, liberta, leva para morar no céu e nos dá vitória. Deus eterno, poderoso. E eu quero louvar um hino, cara, que toca demais. Eu gostei demais. Deus santo. E, irmãos, continue, não pare, preste atenção em todos os detalhes da sua vida, porque Deus vai te usar no momento em que você estiver na brecha. Talvez tenha uma pessoa do seu lado esperando só um toque. Talvez tenha pessoas do seu lado esperando só uma oportunidade de falar assim: eu estou passando por um problema. Ei, eu tenho a solução. É Jesus. Deus Ele amado. pode. Aleluia. Assim como Ele entrou com solução na minha vida, Ele entrou na sua. Vai entrar na do próximo. Onde você pisar, vai ser diferente. O valor de uma alma. Isso. Eu acho que vai ser um mito. Aleluia. Irmão. Eu não sei.